João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros. Ungiu e massageou os pés de Jesus, e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando: Hosana! Bendito é ele que vem em nome de Deus! Sim, o Rei de Israel! Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras: não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei, cavalgando um burrinho. Os discípulos na ocasião não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram: está fora de controle, e todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me? Não, pois é para isso que vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu: eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: foi um trovão! Outros disseram: um anjo falou com ele! Jesus disse: a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer.
Vozes na multidão responderam: Sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse: Por um breve tempo a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro eles não acreditariam, assim não poderiam crer, mais uma vez como Isaías tinha dito. Os olhos deles estão fechados, o coração deles está endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento. Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que seu mandamento produz. Vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a vocês. João, capítulo 13. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com um avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou. Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu. Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu. O Senhor não vai lavar meus pés nunca! Jesus disse. Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés. Lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse. Se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía. Por isso disse, nem todos. Depois de lavar os pés deles,
Jesus vestiu a túnica e retomou seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que digo e vivam uma vida abençoada. Não incluo todos vocês nisso. Conheço muito bem aqueles que escolhi. Mas para não interferir no cumprimento desta passagem das Escrituras, aquele que comeu pão à minha mesa virou o calcanhar contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que sou o que digo ser. Entendam bem. Receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber. E me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Depois de ter dito essas coisas, Jesus mostrou-se visivelmente aborrecido. E então revelou um motivo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro, imaginando de quem ele estava falando. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado com a cabeça sobre o ombro dele. Pedro pediu-lhe que perguntasse a Jesus quem era o traidor. Sendo o mais próximo, ele perguntou: Senhor, quem? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão, depois de mergulhá-lo no prato. Então Jesus mergulhou o pedaço de pão e entregou-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que ele segurou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: Faça aquilo que você tem de fazer, e seja rápido. Ninguém ao redor da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre havia lhe pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se. E era noite. Depois que ele saiu, Jesus declarou: Agora o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir comigo agora. Fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria minha vida pelo Senhor. É mesmo? Você daria sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. João, capítulo 14. Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. Filipe implorou: Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. Vocês me acompanham todo esse tempo
e ainda não entendem. Ver a mim é ver o Pai. Então como podem perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Creiam em mim. Estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que vem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. É isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer por vocês. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da Verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem porque ele tem estado com vocês, e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber sem sombra de dúvida que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que estou em vocês. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque o mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha. É a mensagem do Pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Vocês me ouviram dizer, vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo sem Deus está prestes a atacar. Mas não se preocupem. Ele não tem poder nem direito algum sobre mim. Para que o mundo saiba quanto amo o Pai, é que cumpro as instruções dele rigorosamente, até o último detalhe. Levantem-se. Vamos embora. Está na hora de sair daqui. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim. Venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos
de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele o concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal. Amem uns aos outros. Se o mundo mau os odeia, lembrem-se de que antes de tudo Ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, Ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viverem em sintonia com os termos de Deus, não mais nos termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Quando isso acontecer, lembrem-se de que os empregados não recebem um tratamento melhor que os patrões. Se eles me agridem, certamente irão agredi-los também. Se eles fizeram o que eu disse, farão o que vocês disserem. Eles vão fazer tudo isso a vocês por causa do modo com que me trataram, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e explicado tudo claramente, eles não teriam culpa. Mas na situação atual, eles não têm desculpa. Odiar a mim e odiar o Pai é a mesma coisa. Se eu não tivesse feito tudo o que fiz entre eles, obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados. Mas eles viram os sinais da parte de Deus, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. É interessante, eles confirmaram a verdade das Escrituras deles, onde está escrito: eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o amigo que pretendo enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele confirmará tudo a meu respeito. E vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. João, capítulo 16. Estou dizendo estas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Vocês serão expulsos das sinagogas. Haverá um tempo em que qualquer um que matar vocês irá pensar que está fazendo um favor para Deus. Eles farão isso porque nunca entenderam de verdade quem é o Pai. Digo estas coisas para que quando chegar a hora e tudo começar, vocês estejam avisados e preparados. Não disse antes porque estava com vocês todos os dias. Mas agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês perguntou: para onde o Senhor vai? Em vez disso, quanto mais falo, mais tristes vocês ficam. Então permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mau quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles. Que a justiça vem do alto, onde estou com o Pai, fora da visão e do controle deles. Que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mau é levado a juízo e condenado. Ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo o que tenho dito e feito. Ele me honrará. Vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse: ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Essas palavras levantaram muitas perguntas entre os discípulos.
O que ele quer dizer com qualquer dia desses vocês não me verão mais, e então num dia qualquer vocês me verão outra vez? E o que significa volto para o Pai e qualquer dia desses? Não temos a menor ideia do que ele está falando. Sabendo que eles queriam fazer perguntas, Jesus lhes disse: Vocês vão tentar descobrir por vocês mesmos o que eu quis dizer com qualquer dia desses vocês não me verão mais, e então num dia qualquer vocês me verão outra vez? Então guardem bem isto. Vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa. Ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade. Quando está para dar à luz, a mulher passa por momentos difíceis e não há como fugir disso. Mas quando o bebê nasce, a alegria vem com o nascimento. Uma vida nova no mundo apaga a lembrança da dor. A tristeza que vocês sentem agora é como aquela dor. Mas a alegria que virá também é semelhante. Quando eu me encontrar com vocês novamente, haverá muita alegria. E essa alegria ninguém conseguirá tirar de vocês. E não haverá mais perguntas. O que quero que façam é o seguinte: peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que revelei a vocês. Peçam em meu nome de acordo com minha vontade, e Ele certamente a concederá. A alegria de vocês será como um rio transbordante. Tenho usado figuras de linguagem para comunicar estas coisas, mas em breve vou deixar de lado as figuras e falar claramente a respeito do Pai. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a Ele, em relação à vida que revelei a vocês. Não vou mais fazer petição alguma ao Pai a favor de vocês. Não será preciso. Vocês se arriscaram, passando a seguir-me em amor e confiança, e crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos exclamaram: Finalmente! O Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. Jesus respondeu: Então finalmente acreditam? De fato vocês estão prestes a se dispersar. Cada um tratará de salvar a própria pele, e para isso terá de me abandonar. Mas não serei abandonado. O Pai está comigo. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. João, capítulo 17. Tendo dito essas coisas, Jesus, erguendo os olhos em oração, disse: Pai, chegou a hora. Manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa, e os deste a mim. Eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo o que me deste era originalmente teu, pois a mensagem que me deste eu transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo, enquanto retorno para ti. Pai Santo, guarda-os, enquanto eles perseveram nesta vida, que conferiste como um dom, por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente, assim como somos um coração e uma mente.
Enquanto eu estava com eles, eu os guardei na busca da vida que deste por meu intermédio. Eu me posicionei como um vigia noturno, e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se inclinou à destruição, a exceção que confirma a regra das Escrituras. Agora volto para ti. Digo estas coisas para que o mundo ouça, para que meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados, com tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. A mesma glória que me deste eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amaste a mim. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo, bem onde eu estou, para que possam ver minha glória, o esplendor que me deste, tendo me amado muito antes que houvesse mundo. Pai justo, o mundo nunca te conheceu, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que me enviaste nesta missão. Eu revelei teu ser a eles, quem és e o que fazes. Continua a fazer isso conhecido, para que teu amor por mim possa estar neles, exatamente como neles eu estou. João, capítulo 18. Tendo feito essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: De Jesus, o Nazareno. Ele disse: "Sou eu." Os soldados recuaram, desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: De Jesus, o Nazareno. Já disse que sou eu. Então, se estão atrás de mim, deixem os outros irem. Isso confirmou as palavras de sua oração: "Não perdi nenhum dos que me deste." Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: Guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados romanos, o comandante deles e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal, e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada e Pedro pôde entrar.
A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele disse: Não sou. Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: Falei abertamente em público. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palestras foram dadas às claras. Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo: Como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus reagiu: Se eu disse alguma coisa errada, prove. Mas se falei a verdade, por que a agressão? Então Anás o enviou, ainda amarrado, ao sacerdote principal Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: Você não é um dos discípulos dele? Ele o negou. Eu não. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou. Eu não vi você no jardim com ele? Mais uma vez, Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: Que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles disseram: Se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: Vocês o pegaram. Julguem-no, conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram: Não temos autorização para matar ninguém. Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por sua conta? Ou alguém contou a você? Pilatos disse: Por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fossem meus seguidores, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: Mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: Você pode dizer. Por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber: O que é a verdade? Então, ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: Não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, eles gritaram de volta: Não! Queremos Barrabás! Barrabás era um revolucionário judeu. João, capítulo 19. Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: Eu estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu.
usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: Aí está ele, o homem! Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Crucifiquem-no vocês! Não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: Mate-o! Mate-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César! Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. Eles levaram Jesus. Carregando sua cruz, ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos: Não escreva o rei dos judeus. Escreva assim: Este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido. E eles disseram: Não vamos rasgá-lo. Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras que dizem: Eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: Mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: Aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: Estou com sede. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: Está feito. Encerrado. E curvando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação para o sábado,
Por isso nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança, e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também. Eles olharão aquele a quem traspassaram. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. João, capítulo 20. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: Tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele e entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele. Não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria não voltou, ficou do lado de fora chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali vestidos de branco, um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela: Mulher, por que você está chorando? Eles levaram meu Senhor, ela disse, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus disse: Mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: Moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele. Jesus disse: Maria. Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado: Eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: Eu vi o Senhor! E relatou tudo o que ele tinha dito.
Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Tomé, também conhecido como o Gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: Nós vimos o Senhor! Mas ele disse: A não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque seu lado, não vou acreditar. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: Paz seja com vocês. Ele voltou-se para Tomé e disse: Examine minhas mãos. Toque meu lado. Não seja descrente. Creia. Tomé disse: Meu Senhor! Meu Deus! Jesus disse: Você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Jesus realizou outros sinais que revelavam Deus, muito mais dos que os que constam neste livro. Esses estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E ao crer, tenham a vida real e eterna, como Ele pessoalmente a revelou. João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. 153 peixes grandes, e mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: A comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus disse:
alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: Você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que te amo. Jesus disse: Alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou: Siga-me. Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto. Quando Pedro o avistou, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi o que Jesus disse. Ele disse apenas: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Esse é o mesmo discípulo que foi testemunha ocular de todas as coisas e as escreveu. E todos sabemos que seu relato é confiável e preciso. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas, cada uma delas, uma por uma, não consigo imaginar um mundo grande o bastante para caber tamanha biblioteca.